ar, seu espírito, porque estamos iniciando o nosso culto ao Senhor nesta manhã. Oh, como é bom falar isso, Senhor. Como é bom estarmos sempre relembrando que o Senhor é todo-poderoso, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor pode, ó Deus querido, aceita-nos nesta manhã mais uma vez como adoradores do Senhor. Nos reunimos aqui para livra-nos, Senhor, da mentira. Ah, Senhor, afasta de nós a mentira, os mentirosos. Fala conosco, Senhor. Fala. Queremos aprender do Senhor. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor por mim e por todos os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém. Bom, eu não sei, quem está pelo Facebook já observou que eu estou com um problema na internet aqui também, né? De vez em quando cai aqui o negócio, mas não posso fazer nada. Irmãos, daquela coisa que eu não gosto de falar, mas eu preciso. Irmãos e irmãs, não se esqueçam de nos ajudar. Nós temos coisas aqui referentes a isso. Se você não me ajudar, como é que eu não tenho de onde tirar? Vai fazer falta aqui. Então, me ajude. Tudo bem também, não é por causa disso que eu agradeço ou deixo de agradecer. Tá bom? Sei, algumas pessoas acham que eu falo isso para... ele fala para se enganar. Não, gente, não é. É para vocês terem consciência das coisas. É só por isso. Eu não sei o que fazer, não sei. Eu tenho aqui aquele... o irmão me deu, né, que a gente puxa o sinal e tal. Tem dia que está uma maravilha, hoje está um problema, né? Enfim, vamos lá. Romanos 14, 17. Vamos ler? Vamos ler porque a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Então vamos ler junto aqui. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável. Eu acho que eu até coloquei isso ontem, não sei onde, não lembro onde eu coloquei. Acho que foi no blog que eu coloquei. Que eu entendo que todas as maldades do ser humano, a partir do dilúvio, estão eclodindo na nossa geração. Eu entendo assim. Ninguém é obrigado a concordar, claro que não. Mas é a forma que eu entendo. Numa maldade, eu não sei, é difícil num lugar que nem o Brasil, a gente precisar o que é mais maldoso, né? É tudo, né? É tudo. Os políticos do nosso tempo
estão sempre envolvidos em esquemas de corrupção. É que, né, outro dia eu pedi assim, Senhor, o Brasil é um país como corrupto mesmo, corrupto, né? A gente é corrupto quando a gente fura uma fila, que é aquela fila para fazer alguma coisa. Primeiro que não deveria ter fila, né? Primeira coisa, não deveriam existir filas. Mas quando tem aquela fila, você vai lá e dá um jeitinho de furar a fila. Isso é corrupção. Quando você tenta subornar um agente, seja municipal, estadual, federal, né? A gente está vendo aí agora esse negócio do INSS aí. Já é uma vergonha o que o aposentado ganha. É uma vergonha. Ninguém faz nada, né? Agora querem aumentar o número de deputados lá, isso vai gerar um gasto de mais 64 milhões. Aumentar o número para quê? Se os 513 estão devendo, não fizeram nada até agora daquilo que disseram que iam fazer, né? Cadê mexer nas leis para ver se consegue segurar da corrupção? Aí a gente começa a falar, né? O coração da gente fica apertado, não fica? Mas aí a gente lembra aqui de Romanos capítulo 14, versículo 19. Não posso fazer nada. Eram indicados pelo império e eles sabiam que eles, os governadores, tinham um tempo limitado para enriquecer antes que a queixa dos líderes das províncias chegassem a Roma. E aí eles seriam substituídos. Tem aposentadoria compulsória. Isso é um prêmio. Então isso induz mesmo as pessoas a serem corruptas. E quem acabaria, os líderes judeus, Lucas capítulo, mandavam espiões que se fingiam de pessoas do povo, justos, Jesus, em alguma coisa que ele dissesse. Então esses homens, esses espiões judeus, olha que traição, eles aparentavam justiça, né? E mostravam ser bons, querendo ajudar o povo e tal. Era a moeda da época. Um denário era quanto ganhava por dia um trabalhador braçal, um trabalhador da lavoura, por exemplo, né? Ganhava um denário por dia. E nesta moedinha, ela vinha a imagem do imperador romano, claro. Mas não era só a imagem do imperador que vinha ali. Ela tinha também escrito que o imperador era o filho de um ser divino. Era um Deus. Era isso que vinha naquela moedinha, a imagem dele, né? E os escritos de que ele era um ser divino.
de espias, de espiões, era composto por fariseus, que eram judeus, e herodianos, judeus que quiseram pegar Jesus. Para fazer uma armadilha para o nosso Senhor. E a pergunta feita aqui em Lucas, né, 20 ao 20, versículos 20, Lucas 20, versículo 21, a pergunta era impossível se responder sem irritar os judeus ou sem irritar os romanos. Entendeu? E Jesus, no entanto, ao ser perguntado se era certo pagar tributo, e você sabe que o Brasil é um dos países do mundo onde mais tributo se paga. Você está dormindo, você está pagando tributo. Por causa disso que a maioria do nosso povo é pobre. Porque a gente paga muito e tem muito pouco para aproveitar do que se ganha. Por causa disso que o país é pobre. E esta foi a pergunta que fizeram para Jesus. É lícito pagar tributos a Herodes, a César? A primeira coisa que Jesus responde, e isso aqui é usado, eu quero te explicar isso hoje, como isto é usado de maneira salafrária dentro das igrejas denominacionais para tomar dinheiro do povo. E eu, sinceramente, isso é uma opinião pessoal. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Mas eu acho que essa gente porque toma normalmente dinheiro dos pobres. Uma pessoa dessa devia ser presa. Porque usa esta passagem, né, de maneira corrupta para enganar o povo. E Jesus responde que sim. Todos devem pagar impostos. Apesar da corrupção e blasfêmias do Império Romano na época, foi através do Império Romano, e a história nos mostra isso, e a gente não pode deixar de salientar isso, que foi através do Império Romano que o Evangelho foi criando raízes e avançou, porque o Império Romano construiu muitas estradas, etc., entendeu? Levou água para muitos lugares, enfim, o Império Romano ajudou o Evangelho. Não ajudou intencionalmente, mas é que Deus não deixa de usar os governos iníquos para promover o seu plano. O governo acha que está deitando e rolando, fazendo e acontecendo. Na verdade, eles estão seguindo o plano de Deus. Então, o que acontece? Jesus diz: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Bom, o dai a César o que é de César, a gente já sabe, é pagar tributo. Isso é o que é devido, o que era devido
e o que é devido hoje. A César o que é de César. Os tributos. Aqui vem os salafrários usando, porque são salafrários mesmo, né? E quem se ofender, que me mostre o contrário na Bíblia. Porque dinheiro para pagar advogado eu não tenho mesmo. Então, se me processar, primeiro já estarão processando alguém que é de Cristo, que sou eu. E a Bíblia diz que não pode. Segundo, me mostra na Bíblia que eu estou errado. É simples. Então, o que Jesus responde? Vocês nunca ouviram isso. Tenho certeza. E eu vou explicar isso para vocês hoje. Jesus, primeiro, está dizendo, você dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus está dizendo que o que é de César são os impostos, porque este é o contexto da pergunta. Mas Jesus também está criticando as inscrições que existiam na moeda, no denário, que dizia lá que César era divino, era o sumo sacerdote. É isso que quer dizer, e a Deus o que é de Deus. Só Deus é divino, só Deus é o sumo sacerdote, Cristo Jesus. Não é dar dinheiro para Deus. Como salafrariamente eles usam esta passagem, exigindo das pessoas dinheiro, e normalmente dos mais pobres, daqueles que mais precisam. É isso que é de Deus, a devida adoração, não a César. Porque tem gente que hoje adora presidente, ex-presidente. Não tem? Nós sabemos que tem. Adora Lady Gaga. Aliás, o Brasil viveu aí uns dias de gaguice. Aquilo foi uma vergonha. Aquelas pessoas acordando de madrugada, ficando na fila sem dormir, usando calça plástica para nem precisar ir no banheiro. Que coisa fétida, nojenta, baixa, ridícula. Nada contra a moça lá, nem sei quem é, sabe? Sinceramente, não sei nem quem é. Sei que é uma cantora, acho que nunca ouvi nada dela. Este é o nosso país. Essa é a corrupção que a gente vive no meio. Por causa disso que o Brasil é o que é. As pessoas idolatram ídolos. Nós temos uma necessidade de ter alguém para idolatrar. Não é? Você vê, o catolicismo, hoje eu abri a internet aqui, e os principais sites só falam do conclave que está se iniciando. Aquilo já é tudo carta marcada. Eles já sabem quem vai ser o Papa. Existe divisão lá dentro também. Tem um irmão que eu sempre converso com ele. Ele salienta, ele fala muito das divisões que existem no meio cristão evangélico. Mas na Igreja Católica também existe uma divisão que nós não imaginamos. Por causa disso que eu sugeri para vocês o filme Conclave, porque ali mostra a grandeza da divisão da Igreja Católica Apostólica Romana. E em Deus não há divisão, não pode haver divisão. Isso que eu estou falando aqui, não pode um outro falar,
diferente do que eu estou falando, porque ou eu estou errado e eu tenho absoluta certeza que não estou, ou ele está errado. Então, quando Jesus diz a Deus o que é de Deus, ele está dizendo o quê? Não é para você dar dinheiro para Deus, porque como é que você vai dar dinheiro para Deus? É inconsistente. Deus é espírito, Deus não tem casa, Deus não tem pão. Deus é espírito. Você não dá para Deus. O que Jesus está dizendo é para que os verdadeiros tementes a Deus, e ele está se referindo naquele momento aos judeus e hoje a todos os cristãos, não adorassem ou não vissem ou não aceitassem os governadores, os Césares, porque cada imperador era um César, como um Deus. Ele estava dizendo para nós que nós precisamos ter uma vida íntegra diante de Deus. E aqueles todos que apoiam a mentira, a corrupção, não têm. O que Jesus está dizendo, dai a Deus o que é de Deus, é: deixe a submissão aos costumes pagãos, deixe a submissão à idolatria, deixe a submissão ao dinheiro, para aqueles que não são de Deus, para aqueles que são então de César, que querem ver o César como um ser divino. E ele está dizendo para os fariseus, que eram judeus: abandonem esse legalismo idiota, mas não é igualzinho o que acontece hoje. Cumprir a lei, se a gente desviar um tio, uma vírgula de cumprir a lei, pronto. Não, porque tal empresa foi multada em 100 milhões. Mas pagou os 100 milhões? Se a gente recebe uma multa porque furou um sinal amarelo, porque olha só que eu vou afirmar aqui. Será que só eu que vi isso? Não é possível. Todos os semáforos, a gente chama de sinaleiro, né? Cada lugar do Brasil chama do nome, mas todos os semáforos que tem radar é do amarelo direto praticamente para o vermelho, para pegar você. Claro, é para te dar multa. Nem tem amarelo, é verde, cai no amarelo, já cai no vermelho, pá, o radar já pega. Isso é legalismo. É igualzinho, ou pior, da época de Jesus. O que Jesus está dizendo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ô Nelson, não somos nós que vamos pagar, somos nós que já estamos pagando. Ó, quando chega na hora de calcular a aposentadoria, quem é prejudicado? É o órgão oficial? Não, é o trabalhador. E ninguém faz nada. As pessoas se reúnem, ficam sem dormir e não sei o quê, e passam a noite acordados para lutar pelos direitos do povo? Não, para ver a Lady Gaga. Para isso o nosso povo é
para ir no estádio de futebol, ficar lá 2 horas batendo palma, gritando. Ontem eu estava vendo um jogo aqui, eu falei, meu Deus, e eu fui envolvido com futebol muito tempo. A que ponto chega a ignorância e o fanatismo? Então Jesus, na verdade, queridíssimo irmão e queridíssima irmã, por causa disso que eu citei o conclave, porque aquilo lá, não se engana, você que é católico, você quer se enganar, tudo bem, problema seu. Eu não vou deixar de falar. Aquilo lá é um jogo político. Foi feita uma missa lá dizendo, que seja escolhido o Papa que Deus... Porque já está também dentro das denominações aqui. Aliás, só existe denominação por causa das divisões. Não é? Não é? É por causa da divisão. O sujeito está numa igreja, aí ele quer fazer do jeito dele, o pastor presidente não gosta, ele se afasta, leva com ele um certo número de fiéis e ele abre uma outra igreja. E dentro desta igreja que ele vai abrir, amanhã ou depois alguém também vai se afastar e vai sair e vai abrir uma... Isso aí são as divisões. Ministério isso, ministério aquilo, com o mesmo nome, né? Você já viu? São divisões. A questão, querido irmão e queridíssima irmã em Cristo, de como viver numa sociedade pagã é muito ampla. E a nossa sociedade é pagã. Mas existem 2 princípios que a gente não pode deixar de lado. O primeiro princípio, aconteça o que acontecer, é o seguinte: temor a Deus. E aqui. Primeiro princípio, temor a Deus. Segundo princípio, sujeição. Presta atenção nisso. Sujeição ao governo civil não fira o primeiro princípio. A gente deve servir, respeitar, acatar os governos, não fira o nosso temor a Deus. Entendeu? Se o governo fere o nosso temor a Deus, nós não temos que acatar nada. Porque é temor a Deus e sujeição ao governo civil, na medida que esta sujeição não fira o primeiro princípio, que é sujeição a Deus. Então não pense você que Jesus viveu num mundo diferente desse que nós vivemos. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, que todos nós, Senhor, tenhamos o temor do Senhor e Deus. Porque é claro, é óbvio que nós estamos navegando dificílimos e não tem jeito. Então ajuda-nos, ó Deus. Usa da tua santíssima compaixão para conosco. Abre a nossa mente, o nosso coração para o entendimento. Esta é minha oração no santo nome do Cristo Jesus. Amém.